Olá para você de casa, do trabalho, onde quer que esteja nos acompanhando agora. Obrigado pelo carinho da sua audiência. O Papo Livre está no ar aqui pela TV Indaiá, canal 26 UHF. E comigo aqui, o padre Ramon Sigônia e o Robson Pranstreter, que é assessor de informática e comunicação. Eles são aqui do Mosteiro de Itaici e nós vamos falar desse patrimônio de Indaiatuba, que está aqui há mais de 100 anos e pouquíssimas pessoas conhecem o mosteiro em si e a história desse mosteiro. Padre Ramon, obrigado pela participação. Robson, obrigado também. E eu começaria com o senhor, para o senhor contar um pouquinho para nós dessa história do mosteiro aqui, que é um mosteiro jesuíta. Vamos lá. Bom, primeiro, meu cumprimento a você, Jair, e a todas as pessoas que nos estão vendo. Vamos falar um pouco sobre esse lugar que eu acho que talvez seja o lugar mais bonito de Indaiatuba. Verdade, né? Eu acredito. É um parque ecológico maravilhoso, grande, 47 mil alqueires paulistas. Isso, alqueires paulistas, isso. Puxa vida. Tem muita extensão e tem muita mata. Nativa, né? Nativa, protegida. Ela também é protegida. Tem muitos animais também, né? Tem, encontra-se bastante. Capivaras, há pouco encontramos uma família de gansos. Eram gansos, né? Agora há pouco, e eles estão por lá. Que legal. Outro dia alguém me disse que viu um bicho preguiça. Digo, gente, como que pode ter um bicho preguiça nesta mata? Ainda na mata. Né? Muitos tucanos também tem, a gente encontra, revoadas, né? Então, é um lugar assim realmente belíssimo. Você falou mais de 100 anos, mais de 100 anos. Né? Como que é? Fazenda Taipas, Fazenda Taipas, né? Que era de proprietário na época de João Tibiriçá. Um republicano. Que está enterrado em Itu. Entrando no cemitério de Itu, a hora que chega na capela, a capela fica aqui, o túmulo de João Tibiriçá fica à esquerda. À esquerda. Olha. Por isso alguém fala que nessa casa, que ainda existe, uma casa muito bonita, né? E antiga, que lá confabularam. Conchavos, que eles falam, sobre a proclamação da República. Da República, provavelmente. Em 1863, aí depois, houve a Convenção Republicana na casa de Prudente de Moraes, onde hoje é o Museu Republicano, ali na Rua Barão de Itaim, em Itu, isso. Que os Barões do Café se reuniram ali e um dos artífices e articulador desse movimento republicano foi o João Tibiriçá Piratininga. Exato. Pois esse era o dono desta fazenda enorme. Sim. Que foi adquirida pelo Colégio São Luís. São Luís. São Luís ainda de Itu. Onde é o Regimento Deodoro hoje. Exatamente. Exatamente. Onde é o Regimento Deodoro. O senhor está olhando surpresa, é que eu sou de Itu, eu conheço a história por causa disso. Conheço muito bem. O Colégio São Luís trocou com o Exército uma área num lugar extremamente distante naquela época, no início do século, acho que no meio do século retrasado, trocou com uma área distante numa tal de Avenida Paulista hoje, né? Uma tal, né? É uma tal de Avenida Paulista, lá tinha os cafezais lá era do Exército, o Exército não queria e isso. Pegou o Colégio São Luís aqui para fazer a sua unidade do Regimento de Cavalaria Montada. Isso. Perdão, de Artilharia Montada, Regimento de Artilharia Montada. Então, os jesuítas desse colégio adquiriram esta fazenda de João Tibiriçá. Para quê? Para casa de... Engraçado, naquela época tudo era muito mais longe. Sim. Então, acharam que poderia ser um pouco como descanso dos alunos do colégio. De Itu. Virem para cá, que deveria ser muito longe naquela época. Naquela época, com certeza. Bom, e assim foi que os jesuítas adquirimos esta propriedade mais de 150 anos e Indaiatuba desconhece isso aqui. Né? Desconhece a história e desconhece o local. Né? O local... Agora vamos para o local, que é muito bonito. Sim. O local é fabuloso. Nós temos agora, lá em Itaici, quando a gente fala, porque na realidade o prédio novo, ele foi
inaugurado, mais ou menos incompleto, por volta de 1950. Tá. E aí, nessa época, já tinham as capelas, já tinham... cada capela lá, abre aspas, ela é temática, vamos dizer assim. É de um santo, é de um padroeiro, alguma coisa relacionada à casa. Porque nós temos 8 capelas lá. E o padre Adilson está fazendo mais uma, grande, além da igreja. E até um fato que é curioso, que muita gente desconhece, até acho que 2010 nós estávamos comentando aqui, sim, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, fazia as suas reuniões ordinariamente todo ano, todo mês, ano depois da Páscoa, era aqui. Isso. Foi feito até um anfiteatro. Sim. Para eles. O anfiteatro hoje, ele comporta mais que 600 pessoas, bem acomodadas. Agora, é possível, se falar assim para mim, eu consigo colocar 1000 pessoas lá dentro? Eu consigo. Consegue. Porque são corredores grandes, tem a parte alta, o pessoal coloca a cadeira para utilização. Hoje nós temos eventos aí, próximo final de semana nós vamos ter um evento de 450 pessoas mais ou menos, do Brasil todo. Então eles vêm, ficam, se hospedam lá, porque nós temos cerca de 250 quartos, mas nesses quartos nós podemos acomodar quartos com 2, 3, até 7 lugares. Nossa. Ainda que usa. Então, se a pessoa tem o interesse, o grupo, né? Olha, não tem problema ficar 3, 4 pessoas no mesmo... São camas separadas, obviamente, sim. Mas não tem problema, eles ficam e acomodação, alimentação é toda feita lá. Nós temos cozinha industrial, a nossa equipe, nós somos mais ou menos uns 65 funcionários, eu acho que nós estamos lá. É uma grande estrutura. É uma grande estrutura, entre limpeza, coordenação, o pessoal que faz a parte de alimentação, é tudo feito por lá. Itaici faz toda essa parte. Porque fico pasmado, Júnior, fico pasmado que esse lugar seja desconhecido da maioria das da pessoas. População de Indaiatuba e região. Sendo um bairro, né? Um bairro. Mas o senhor sabe que uma das coisas que eu sempre me divirto quando falo aqui, tem até uma história interessante que aconteceu comigo, porque as pessoas acham que Itaici, na década de 80 principalmente, quando não existia nem placa na rodovia indicando Indaiatuba, exato, mas tinha placa dizendo Viracopos e Itaici. Mas não tinha placa dizendo Indaiatuba, na rodovia dos Bandeirantes. Olha que coisa maluca. Coisa engraçada. E aí todo mundo achava que Itaici era uma cidade, um lugar... Município aí. É um município, não é? E aí eu me lembro que eu trabalhava numa grande rádio lá em São Paulo e o chefe de reportagem estava de bronca comigo porque nós estávamos disputando o cargo e ele acabou assumindo o cargo e eu fiquei. Daí ele falou, agora eu vou te sacanear, você... pleiteou o cargo, mas agora vou te mandar para Itaici. E era um caos ter que trabalhar em Itaici, porque o cara tinha que sair de São Paulo, se hospedar aqui, ficar aqui em Indaiatuba, que era um lugar que não tinha hotel, era muito complicado, né? Ele vir para Indaiatuba e ficar a semana inteira aqui cobrindo a CNBB, de segunda a domingo. E ir embora depois que terminasse, segunda-feira tinha que trabalhar. Então era um castigo. Quando ele falou isso a primeira vez, eu falei, esse cara tá de sacanagem comigo. Mas tudo bem, levei na esportivo, falei, brincadeira dele, né? Aí daí a pouco o pessoal lá do departamento de financeiro falou, já vem cá para pegar o teu caixinha. Falei, pegar meu caixinha? Mas por que caixinha? Ué, você não tá indo para a CNBB segunda-feira? Falei, mas é sério? Não, tá aqui o dinheiro, pega aqui, assina aqui que você pega. Falei, tá bom. Você já viu o hotel, essas coisas? Falei, não, tá, fica tranquilo que eu me arrumo. Fica frio que eu me arrumo. E vim embora. Na época o prefeito era o Zé Carlos Tonin e o Zé Carlos falou assim para mim, você precisa me ajudar para fazer esse povo entender, a imprensa, que Itaici é bairro de Indaiatuba. As pessoas não têm essa visão. Sim. E aí ele era prefeito e falou assim, olha, tá aqui o departamento de comunicação, e na época tinha Telex, use e abuse. Falou, aqui você trata esses jornalistas. Eu fui o Relações Públicas da Prefeitura para fazer com que os jornalistas entendessem que Itaici era bairro de Indaiatuba. E foi quando começou a sair em Itaici, município de Indaiatuba. Aí eu fiz amizade com os jornalistas e comecei a mandar os meus boletins, né? Aí eu me lembro que o cara virou e falou assim, como é que está sendo aí? Eu falei, para ir o deslocamento da sua casa até lá, do hotel até lá. Eu falei, olha, da minha casa lá de bicicleta dá 20 minutos. Ele falou, Como assim 20 minutos? Eu falei, não, mas eu tô indo, eu peguei carona aqui, eu tô indo com o pessoal. Mas peraí, como assim? Não tô entendendo. Ele falou, não, você não sabia disso, mas Itaici é bairro de Indaiatuba, e eu moro em Indaiatuba. Então daqui lá é muito próximo. Ele ficou louco. E aí quando chegou na segunda-feira, eu fui lá e devolvi o dinheiro. Eu falei, não precisei. Tá certo. Porque eu me desloquei aqui com meus próprios... E aí começamos esse trabalho no final da década de 80 para
fazer as pessoas entenderem que Itaici era um bairro de Indaiatuba. Mas até hoje as pessoas se enganam. Ainda se enganam. Ainda tem, o pessoal se confunde um pouquinho ainda. E o que significa Itaici? Isso eu já não sei dizer para o senhor. Ótimo. O que quer dizer? Vamos lá. Quer dizer, o lugar é assim, é um lugar, além de ser bonito, histórico e sagrado, né? Sagrado, é simbólico também, né? O que eu entendi que Ita é pedra. Pedra. Em Guarani, né? Acho que é isso. Em Guarani, Tupi-Guarani. Ita, pedra, Ita. E água, si, mãe. É a fonte de água que sai das pedras. Realmente Itaici, e daqui para cima também tem muitas pedras grandes. E passa o rio Jundiaí, que naquela época devia era ser limpíssimo. Limpíssimo. O pessoal se banhava no rio. E aqui agora estão recuperando também. Sim, sim. Estão recuperando, né? Bom, então o lugar é um lugar bonito, simbólico, sagrado e corre água também. Com certeza. Né? E esperemos que um dia também possamos molhar pelo menos os pés no rio Jundiaí novamente. Sim, por que não? Claro. Estou conversando aqui com o padre Ramon Sigônia e com o Robson Pranstreter. Eles são lá da coordenação da direção do Mosteiro de Itaici. Eu vou fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. E a gente vai falar mais um pouco, aí sim, dessa política de abertura do mosteiro para a comunidade, que inclusive com missas abertas à população e outras coisas mais. E você fica sabendo dos detalhes daqui a pouquinho. Não saia daí, eu volto já já. Estamos de volta com o nosso Papo Livre. Eu estou aqui com o padre Ramon Sigônia, sacerdote jesuíta, e o Robson Pranstreter, que é assessor de comunicação aqui do Mosteiro de Itaici, a Vila Cóstica. Nós falávamos um pouco da história do mosteiro, que existe em Indaiatuba, aqui em Itaici, porque é realmente um patrimônio da cidade que poucas pessoas conhecem, e agora está com uma política de abertura realmente para a comunidade, de aproximação com a comunidade. Padre, queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre essa política que começa com as missas abertas à população, que começou agora no domingo de Páscoa. Muito bem. Então, a casa sempre tem atividades internas de pessoas de todas as partes, né? Muitas pessoas, talvez passam por lá 10.000 pessoas por ano, né? Certo. Daí para cima. Mas aqui na comunidade, na cidade... Pouquíssimas pessoas sabem disso. Não sabem, não sabem. Apenas sabem que o mosteiro tem condomínios que usam o nome de mosteiro. Sim. Mas o pessoal não conhece. Tá. Bem, então a gente quis ir ao encontro dos nossos vizinhos. Tá. Né? E a primeira coisa que fizemos... Com muito sucesso, porque parece como se as pessoas esperassem que isso acontecesse. Né? Certo. Então, no dia da Páscoa, colocamos, né, a faixa missa 11 horas da manhã. E a resposta foi assim impressionante. E agora é... Todo domingo? Todo domingo às 11. Tem uma missa? Tem uma missa. Todo domingo, 11 da manhã, temos... A gente pensou mais para os nossos vizinhos dos condomínios que estão por lá, por Itaici. Próximos, né? Não queremos esvaziar as paróquias, não. Foi apenas uma proposta de abertura do mosteiro para a comunidade. Sim, né? E foi realmente muito bonito. E todos os domingos, muita gente, né? A igreja fica lotada, e uma igreja grande. Estamos calculando uma média de mais ou menos os 2 últimos domingos, mais de 300 pessoas. Puxa vida, muita que gente, fantástico. Muita gente. Então, talvez o horário foi um horário bom, com 11 certeza. horas. Só uma curiosidade. Sim. No Dia das Mães, né? No Dia das Mães agora, Sim. né?
o Padre Adilson, que é o novo diretor, ele tem muitas ideias. Ele é uma pessoa... Padre jovem também, É né? muito criativo, Isso, é muito... E então, como a casa não tinha evento, porque o Dia das Mães é difícil você colocar um evento, ele teve a ideia de, já que temos a missa, vamos colocar a missa das mães, 11 horas, e depois, quem quiser, venha almoçar conosco. Tá. Né? No refeitório grande da casa, que é um refeitório muito bonito. Lotou também, Que legal. lotou, né? Sim. 300 pessoas. 280 pessoas foram, porque as mesas foram separadas, né? Porque aí entrou também aquela parte, como a gente também não sabe quantas pessoas, viriam, então seria feito, eles fariam tipo uma venda das mesas, um valor por pessoa, mas por mesa. Tá. Então a pessoa, eram 4 lugares, 8 lugares e 10 lugares. Então o que acontece? Pôde trazer a família Entendi. toda. Então, foi-se feito antecipado e foi muito rápido. Porque foi uma divulgação que quase não tivemos nem tempo de divulgar. De fazer. Porque o pessoal ficou sabendo pelo outro e acabou rapidíssimo. Tivemos, acho que, 10 ou 12 pessoas na fila de espera esperando para se poderia... Não teve como. Foi a legal. primeira vez Que e bacana. assim foi um sucesso... Quem quiser Pra casar, todos. pode casar na igreja lá também? Pode. Pode usar a igreja Agora para pode. casar? Que legal. Pode. É porque geralmente o pessoal, quando queria casar, fazia um negócio diferente e ia para Elvésia. Sim. E agora lá é uma opção também. Quer dizer, o ideal é que as pessoas casem nas suas comunidades. Claro, claro. Esse é o ideal. Certo. Né? Para que depois continuem participando Da sua comunidade. comunidade. Claro, entendi. Mas tem pessoas católicas Sim. que são um pouco assim diferentes, digamos. Sim. Né? Que não são muito de comunidade. Sim. Seja pelo que for, porque moram em São Paulo e vêm para cá no final de semana. Temos que ver a realidade como é. Sim. E então, mas são católicos e acabam- gostariam de casar na igreja, mas não tem assim Uma afinidade com as comunidades da Sim. cidade aqui. Não Então tem. pode optar por fazer o casamento lá. E está acontecendo. Que Né? bacana. Bom, e fora isso tem os cursos também, não é, Robson? Sim. Que nós vamos passar aqui enquanto nós estamos conversando. Você está vendo aí alguns cartazetes de cursos que tem agora nesse mês de maio, né? Isso. Nós temos aqui o curso de introdução Esse sou eu. Esse é o ao próprio Antigo Padre Testamento, Ramon. que o Padre Ramon está fazendo, né? Que é de 27 e 29 de maio. Tanatologia e espiritualidade, dia 27 e 29 de maio. Tanatologia tem algo a ver com a morte, né? Thanatos. É o modo como você vai encarar a morte. Ah, entendi. Essa irmã que vai dar o retiro, ela Monique trabalha, Bourget. ela trabalha num hospital. Terminal. Enorme, hospital enorme. Fora isso, temos o que acontece? Esses cursos, eles são abertos a todos. Tá. Qualquer pessoa pode ir lá fazer o curso, porque tem uma diferença que hoje acontece muito. Nós lançamos há pouco, faz um mês mais ou menos, o nosso novo site, e está bem especificado nele cursos, retiros temáticos. Tá. Por exemplo, esses dois aqui são cursos, né? São... E esse aqui, por exemplo, também. Esse aqui é um retiro é um temático. de 20 a 22. Isso. Místicos e e místicas do século 16 a 18. É isso? Sua importância para os nossos dias, com o padre Geraldo Mori. Terapia do Perdão, que é de 20 a 22 de maio também, com a irmã Tereza Cristina. Que é lá de Itu. Lá de Itu. Da São José de Chambéry. São José de Chambéry. Do patrocínio. Patrocínio. Nossa Senhora do Isso, Patrocínio. Nossa Senhora do Patrocínio, exato. E aí tem aqui Depois esses são, o Retiro Minha Vida em Tuas Mãos, que é no dia 10 e 12 do 6. A Roseli Della Páscoa Vendramini. Essa é uma leiga que nós chamamos. Tá. Né? É aqui de Indaiatuba. Salto, né? Ela é de Salto. Salto. A Ernesta, que é daqui de... A Ernesta Costa Pinto Gonçalves, que por acaso é minha prima. Tá vendo? Tá vendo? Vai ser roteiro temática Jesus e as Mulheres, dia 10 e 12 de junho. Ela é prima irmã do meu pai. Olha que beleza. Professora Esses Ernesta. são os nossos retiros que teremos, cursos e retiros temáticos que teremos agora em maio, né? Uhum. Então tem a nossa programação que está no nosso site também, se o pessoal quiser visitar, é www.itaici.org.br, é um site novo, né? Tá. E tem toda a nossa programação
E a pessoa agora faz a inscrição diretamente pelo site. Se quiser Perfeito. fazer o pagamento também agora, temos PagSeguro, o pessoal Tudo pode pelo fazer site. tudo pelo site. E, além desses retiros que temos e cursos, nós temos os retiros espirituais, que são os de 8 dias. Tá. Aí tem os 30 dias também, que agora vai ter um próximo, só que esses já são mais trabalhados, né? Certo. O pessoal aí é na metodologia inaciana. Os cursos e retiros também são, mas no caso dos exercícios espirituais, são realmente mais voltados para essa parte espiritual. Né? Tá. Tô completamente. O Padre Ramon até pode falar um pouquinho depois disso, porque eu também queria falar de um outro, rapidinho, esse aqui é um evento de coaching. Que Coaching nós também, mentoria. é o segundo já esse ano. Legal. Que essa moça, Nadir Pérez, Paz, acho Nadir que é, né? Paz. Nadir Paz. Ela já fez foi um sucesso também, muito bom. Também é uma novidade para Itaici, que ela também, legal. ela, com o Padre Adilson, fizeram uma ideia de Parceria. parceria. Dias Então, 3, 3, 4 4 e 5 de aos junho. finais de semana, e ele trabalha com esse coaching. O primeiro foi um sucesso. Também, como era uma época que estava tendo retiros junto, Tá. cursos, então não pôde ser para muitas pessoas, mas as vagas que foram, se eu não me engano, foram 40 distribuídas, rapidíssimo foram feitas também, Ocupadas. foram ocupadas, né? Maravilha. Então, E também pode ser feito aqui, esse aqui é no mosteiro também. o site, a pessoa entra no link dele e já remete diretamente para o link do site dela, de inscrição dela. Porque Tá. como é uma parceria, Certo. é feito tudo diretamente com ela. ela lá. A casa é somente o local mesmo de utilização, né? Maravilha. Como você vê, Júnior, tem muitas propostas, Jair, acontecem muitas coisas lá, né? Sim, muitas. sim, sim. Esse aqui também é interessante. Isso, temos também que O em Enneagrama. junho. Enneagrama, conhecimento da minha máscara, dia É. 17 e 19 de junho. Orientadora é a Carmen Cirino. Isto aqui para as nossas paróquias de Indaiatuba. Música Só um minutinho. litúrgica. A música litúrgica, esse caso, Jair, só para Aham. complementar, esse é dedicado praticamente a seminaristas, padres, religiosos. Esse caso. Mas nós Especificamente temos para mais religiosos. 2 ainda esse ano, que vão mais para o final do ano, que são para as comunidades. Tá. Cantos, o pessoal canta salmos, canta esse irmão que dá esse retiro, ele Fernando Benedito irmão Vieira. Isso. Ele que dá os 4, né? Tá. Na nossa programação, como esse é mais para o final, a gente não trouxe para falar, mas no site tem todos os detalhes desse também. E do dia 17 e 19 de junho também tem esse curso Crise, um caminho para a conversão. Mas quem vai dar? É a Marta Vieira Pinto de Almeida. Quem é esta senhora? É uma leiga formada em medicina pela UNB. Tá aqui. Não é que eu sei, não. Tô colando aqui. Ela é psicanalista, Ah, é médica, é psicóloga, é uma mulher mística e vai falar sobre isso aí, partilhar isso aí. e aí tem o curso de formação espiritual módulo 2, movendo-se da tristeza para a alegria e da mágoa para a gratidão. O orientador é o padre Ranieri de Araújo Gonçalves, também jesuíta. E falando em jesuíta, nós temos aqui, acho que o maior ícone jesuíta hoje é o Jorge Bergoglio, também conhecido Francisco. como Papa Francisco. Amigo do peito aqui, nossos, os jesuítas. Porque ele é jesuíta, né? E é uma coisa interessante porque me parece que na história o primeiro Papa jesuíta, Primeiro. né? E Sim. primeiro da América Latina, né? Então, uma coisa muito interessante. E o nome Francisco, que mais me surpreendeu, foi que ele escolheu em homenagem ao São Francisco de Assis. mas o bispo que estava do lado dele, que ele chamou para ir com ele lá na sacada lá, Cláudio Rumes. o Dom Cláudio Rumens, que é franciscano. Franciscano. E aí perguntaram a ele, porque ele também não estava preparado, qual é o nome? Ele falou, Francisco. Olha que coisa. E realmente é um papa que eu digo, porque eu tenho observado que ele está surpreendendo positivamente o Todo mundo. mundo. Todo Todo mundo. Porque ele Também aos jesuítas. Também ele os jesuítas. agrega muito, ele traz todo mundo. Não, e Próximo. assim, pela simplicidade, Sim. sem nenhuma ostentação, ele deixou os aposentos, o papal, ele continua no mesmo cantinho dele, do jeito dele. No dia seguinte que ele foi eleito papa, ele fez o ônibus parar porque ele foi pagar a conta do hotel onde ele estava. Quer dizer, ele teria toda uma estrutura para fazer isso, então ele foi lá, foi pagar. Foi. E fora as escapadas noturnas dele, né? Que ele vai com os mendigos. com os né? mendigos, sem chamar atenção, sem despertar
a atenção das pessoas. Então, eu acho que essa coisa de viver o que faz é um grande exemplo para o mundo. Né? Porque tem muito discurso e pouca prática. Ele tem mais prática do que o discurso. Ele converge e convence pela prática. Pessoal, muito obrigado pela participação. O Padre Ramon, o Robson, obrigado por estarem aqui conosco. Nosso tempo lamentavelmente acabou, mas olha, faça da nossa TV Indaiá um canal do mosteiro para que a gente também possa levar para a nossa comunidade toda a informação que vocês queiram que seja divulgada, porque afinal de contas, esse patrimônio de Indaiatuba não pode ficar escondido. É um tesouro. É um tesouro, realmente é um tesouro. Mais uma vez, nós muito que obrigado. Agradecemos também a oportunidade, né, Jair? Assim, para divulgar Itaici para todo mundo, né? E abrir, né? Abrimos portas e abrimos o nosso coração também. Exatamente, padre. Perfeito. Perfeitamente. Muito obrigado mais uma vez. Você de casa, obrigado pelo carinho da audiência. Eu fico por aqui e a gente se vê no nosso próximo encontro. Até lá, fiquem com Deus e muita paz. Amém.